Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um evento especial para vocês. Tenho um prazer imenso hoje trazer um cara que eu admiro e gosto muito. Eu já chegou aqui na sala, vou abrir para ele se acomodar aqui. Sejam bem-vindos, vamos chegando aí, meu amigo. Meu amigo Leandro, como vai você, meu amigo Leandro? Chegar Olá, Cícero, tudo bom? Estava quebrando tudo com as crianças, e aí eu já disse, vamos levá-los para o evento. Nós voltamos para esse evento especial com você. E Muito bom. estamos fechando, Leandro. Estamos fechando a turma de março. E o pessoal vai chegando aí. A Angélica já acabou de postar lá no grupo deles. Vai ficar no nosso canal do YouTube. Turma, ó, Leandro, a turma zero, turma do Juliano, que vocês conhecem muito bem. Estão no grupo dele. Depois Leandro, ó, eu vou te mandar o link ali, para já que mandar o link do acesso ao grupo do Juliano, da automatização, fantástico. Você vai curtir bastante lá. Tá Muito bom? bom, muito bom. O pessoal tá chegando, vou ter um papo rápido aí, né? Vamos matar a saudade, como tá a família? Tudo Opa, tranquilo? tudo bem. Estamos aqui em quarentena ainda, mas tudo bem, tudo em ordem, graças a Deus, todo mundo com saúde e Legal. vamos levando, né? E o Só Dojô? sentindo muita falta dos treinos, né? Faz um ano que a gente parou de treinar, aí é Caramba! complicado. Tá, Não tá tem como, né? abandonado? Tá bom? Tá fechado o Dojô? Tá fechado. Os dois, né? Em Sertãozinho e aqui em Jardinópolis, os dois estão fechados. E a nossa esperança é que agora, mais em junho aí, a gente possa retomar alguma coisa de treino, né? Mas é difícil, né? Porque por mais que a gente tente continuar online, fazer alguma coisa assim, falta o contato, né? Tem que jogar Tem alguém no que... chão, né? Tem que Exatamente. ver o corpo caindo, né? Já É, fez e o treino? Aikido é muito de troca, né? É muito tem que ter troca, tem que ter alguém ali trocando com você, né? Que senão não existe muito sentido, né? Tem que interagir. Fica um movimento só, né? Fica um movimento meio que vazio. Aí faz mentalmente, né? É isso que eu estou fazendo. Exatamente, é isso A gente aí. está fazendo os treinos mais nessa linha mesmo, né? Como faz 3 anos já que eu treino a parte do Aikido verbal, então a gente está conduzindo verbalmente. E é o que mais se aproxima do treino real, é o Aikido verbal mesmo, né? Enfrentamentos de conflitos verbais, de agressões verbais, usando as estratégias do Aikido. Então, assim a gente consegue ainda usar, né, as técnicas do Aikido, mesmo que verbalmente, mesmo que só mentalmente, né? Eu tenho que fazer aquela ligação com a sua mentora, eu não consegui. Né? Eu tenho você como meu mentor nessa área, então eu vou ver se eu faço isso daí. Eu preciso ficar do seu lado. Sim, Que aí a você Elisa, tem, né? a Elise Sterne, sim. Ela vai até promover um outro workshop agora no dia 8, para quem tem curiosidade de aprender um pouco mais sobre isso, quem aí usa isso de uma forma mais prática, né, profissionalmente ou em qualquer outra situação. Eu cheguei à conclusão que é bom para qualquer pessoa, mas Ou para a vida, né? para a vida, exatamente. E, e é bem legal, eu gosto muito disso. E é agora a forma da gente treinar Aikido. Isso que está sendo mais interessante. Isso é muito bom, isso é muito bom. Tá chegando o pessoal, e vamos chegando, vão se acomodando, vai ficar gravado então, nosso bate-papo. E já vou começar a entrar, falar uma boa tarde para todo mundo, vou começar a entrar um pouquinho, falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre as suas atividades. Eu quero saber como é que tá esse fundo daqui a pouquinho. Ó, se prepara para respostas aí, quero saber se está superavitário esse negócio aí. Vamos lá. Boa tarde, então, Renato, Paulo, Edson, James, Gísia, Fernando, Pedro, Cadu Eduque, Edson, sejam muito bem-vindos, vamos embora. Depois o pessoal vai chegando, vai interagindo com a gente aqui e vai aproveitando aí, tá bom? Eu estou aqui, então, terminando com vocês. Isso aqui é uma aula aberta de bônus com um grande amigo e um ex-aluno nosso. Nunca existe ex, né? Ele é um aluno Diego, é um aluno eterno nosso, mas ele é principalmente um grande amigo nosso, um grande amigo pessoal meu, é o Leandro Espinosa. E o Leandro Espinosa também é conselheiro de um fundo de pensão, vai contar um pouquinho para vocês aí.
né, rapidamente, só vou até antecipar, ele vai se apresentar daqui a pouco, né? O Leandro viu que como tudo começou aqui, viu, turma? É da testemunha viva, viva, viva. Leandro, eu vou te deixar o microfone, depois eu vou você pede a tela ali, libero a tela para você. Tá superavitário o fundo ou não? Opa! Até 2051, pelo menos. Oh, olha que coisa boa, turma! Superavitária 2051, ó. Sem muito mimimi, historinha, né, Leandro? Isso que é o legal. Ó, isso que é capacidade de gestão. E o Leandro tem, ó, além de conhecer o que vocês fazem muito bem, ele tem uma parte institucional muito forte, tem um conhecimento macroeconômico muito bacana, ele tem certificações da Ambima, então é um cara que pode falar de vários níveis aí, desde renda variável, renda fixa, é um cara que vocês podem, macroeconomia, então ele tem uma amplitude muito grande em fundamentos, em notícias, em prospecção de deslocamento financeiro, ou seja, ele está sabendo para onde o mercado está indo, está ligado no mercado. Isso é muito importante, pegar nesse traquejo, para quem quer viver disso, é muito importante, estar ligado no mercado todo dia. Então, existem vários estilos, né, para a gente operar. O Leandro é um cara que opera um estilo um pouco mais, né, de longo prazo, isso é legal demais. A cabeça que ele vai mostrar para vocês é importante. Essa cabeça, eu também opero, eu falo para vocês, eu não sou day trader, eu sou trader. Eu opero em várias escalas, o Leandro sabe, eu opero opções em prazos maiores, eu tenho carteira pessoal. E digo, hein, para fazer eu desligar da minha carteira só com arma na cabeça e prometendo que vai tirar. Eu tenho que saber se tem bala, senão eu falo assim, ó, sério que eu tenho que desligar a minha carteira? Sério mesmo que eu vou ter que sair daqui da minha carteira? Eu sou um cara quadradinho. Eu sigo o script ali dos meus sistemas, eu tenho minhas tomadas de decisões das minhas carteiras de uma forma muito direta. Leandro, seja muito bem-vindo na casa que é sua, você ajudou a inaugurar a casa da Captura de Fluxo, seja muito bem-vindo. Conheçam aí, turma, mais um pedacinho aí, ó, a capacidade dessas pessoas que estão próximas da gente aí. Seja muito bem-vindo, pode pegar a tela, fica à vontade, tá bem? Só pedir aqui. Tem ali o screen, é só aproveitar. Vamos lá. Fala de você um pouquinho, para o pessoal conhecer e vamos lá. Perfeito. Eu vou colocar aqui a tela inicial, então, e aí eu vou usar ela para me apresentar um pouquinho aí. Fechado. Eu vou remover uma minha aqui, ó. É só você mandar a tela que eu dou autorização aqui. Screen. Liberado. É só falar e eu já libero. Aqui não tem nenhuma, pode mandar. Estou na tela aqui. Tá. Aí você tem o screen ali, escolhe qual é a tela que você quer e eu autorizo aqui. Compartilhar. Tá indo aí? Aqui, ó. Agora eu vou liberar. Isso aí, ó. Beleza. Leandro, fique à vontade. Beleza? Se apresenta e vai lá. Todo mundo está olhando aí a mesma tela que eu? Mande ocultar, por favor, esse lembrete de compartilhamento. Ocultar ali, ó, da sua tela. Opa, perfeito. Perfeito. Bora pro jogo, seja bem-vindo. Um abraço. Tô aqui do lado. Se precisar, eu interajo a hora que você quiser. Se é um cobaia, eu tô aqui. Muito obrigado, Feijão. Muito obrigado, Cícero. Né? É um prazer sempre estar aqui colaborando com a Captura e Fluxo, passando um pouco da nossa experiência dentro do Aikido. Então, fazendo uma pequena apresentação, uma breve apresentação aí, eu trabalho diretamente com o mercado financeiro, né, de uma forma um pouco diferente do trader, né, como o Cícero comentou inicialmente, eu trabalho no comitê de investimento de uma previdência, de um regime próprio de previdência, né, da prefeitura de Sertãozinho, e através desse trabalho a gente tem aí uma atuação direta, né, tanto no mercado de renda variável quanto no mercado de renda fixa, com vista sempre nessa parte de longo prazo, né, por se tratar de um fundo de previdência. Né, e isso veio
de uma forma muito natural para mim, né? Porque desde, se eu não me engano, 2012, me corrija se eu estiver errado, hein, Cícero? 2012, eu acho que a gente começou aí alguma coisa de atuação no mercado financeiro mais de perto. Não, acho que foi antes, foi na época que eu estava no Adolfo Lutz, não foi, Cícero? Isso aí, foi lá no Adolfo Lutz. 12 a gente estava com o fundo já estruturando, lembra? 12 estava com fundo. Isso, se eu não me engano, quando você começou foi em 2006, ou estou errado, Cícero? 2006 o primeiro lançamento das ferramentas da Capitulix, que era só institucional. E então, em 2004, foi quando você ainda estava naquele apartamento do Butantã, é isso? Onde eu ficava hospedado quando ia para São Paulo. É isso aí, lá mesmo, lá mesmo. Ali onde foi a pedra fundamental das ferramentas, é isso aí. Eu me lembro. Pessoas, ele via, eu chegava de madrugada, ele estava hospedado no nosso apartamento, ele chegava à noite, bem à noite, meia-noite, e pouco, eu estava tratando dados, né, Leandro? Sim, ficávamos da meia-noite às 2, né, conversando ali sobre o mercado financeiro, já acertando quais seriam as operações a serem feitas no outro dia. Bom, era uma fase muito interessante, muito bacana, né? Tive a honra aí de acompanhar esse início do Cícero, e para mim isso foi muito marcante, porque, de certa forma, também foi um olhar mais atento meu para a parte financeira, né? Que eu sempre tinha interesse, mas, assim como o Cícero, eu também sou químico, né? E essa é a minha atuação até hoje, minha atuação direta, né? Mas, de forma indireta, eu sempre gostei muito do mercado financeiro, e ali eu acho que foi a consolidação disso, né? Bom, bom, além do mercado financeiro, além de ser químico, também, como vocês puderam ver aqui, eu sou professor de Aikido, né? Eu sou sensei de Aikido, treino já faz um pouquinho de tempo, acho que uns 22 anos aproximadamente, e nesses 22 anos de Aikido, eu tive a honra de ter aí pelo menos metade desse caminho dando treino, fazendo aulas, né, ministrando aulas de Aikido. E hoje eu sou responsável, né, pelo meu instituto, pelo meu dojo, sou o sensei responsável. Temos vários alunos aí espalhados pelo Brasil, né, e continuamos aí, por incrível que pareça, a gente consegue ainda, mesmo que em quarentena, 1 ano, né, com o dojo, com os dojos, melhor, fechados aí há cerca de 1 ano, a gente tenta ainda manter o espírito Aikido sempre aceso, sempre vivo, né, de alguma forma, seja treinando em casa, virtualmente, compartilhando conhecimentos sobre o assunto, e até mesmo passando aqui essa experiência para vocês. Eu considero isso aqui também uma das formas de treinamento de Aikido, tá? E eu tenho a graduação de 3º Dan como Aikido, e estou aí na expectativa da retomada, né, dos nossos treinos, para que eu siga evoluindo, né, e consiga aí o 4º, 5º, quem sabe até um 6º ou 7º Dan, né? E aí a gente traz para vocês, então, esse conceito de atitude dentro do Aikido e o paralelo que isso tem, né, com a atuação no mercado financeiro, tá? Na verdade, tem paralelo a diversos outros pontos, como vai ficar bastante claro aqui, bastante evidenciado na minha apresentação. Então, fiquem à vontade em fazer o paralelo que vocês bem quiserem. Não existe certo ou errado nisso, tá? Então, é uma forma aí de eu compartilhar isso, e da mesma forma espero que isso sirva aí para vocês como algo a ser adicionado, né, em toda a bagagem de conhecimento aí que vocês adquiriram já durante o curso, durante todo o preparo para atuação no mercado. Bom, então, para quem não conhece, de forma bastante rápida, tá, o Aikido, ele é uma arte marcial japonesa, uma das artes mais modernas, né, do Japão,
o Morihei Ueshiba Sensei, ou o Sensei, criou o Aikido basicamente após a Segunda Guerra Mundial, tendo falecido em 69, em 26 de abril de 1969. Então, uma arte bastante atual e diferente das outras artes marciais. No Aikido, o que se busca em primeira instância é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né, através das técnicas marciais, através da disciplina no treinamento. E não temos competição, porque acreditamos que a maior competição é contra nossos próprios limites, né? Então, dentro do Aikido, temos um treino intenso, mas sempre com a intenção, com a ideia de evolução pessoal, tá? Então, aqui, esse kanji, né, de Aikido, aqui nós temos na parte de cima aqui o Ai, que significa união. Esse kanji significa união. Esse kanji é o Ki, né, energia interna. E esse kanji é o do Do, também presente em outras artes marciais, como o Judô, Karatê-Do, né? E esse é o kanji de caminho. Tá? Então, traduzindo, seria o caminho da união da energia interna. Né? Mas o que é isso? Né? Isso seria uma forma de conciliar a minha energia através dos movimentos com a energia de quem está se opondo a mim, ou quem tem uma ideia mais agressiva, né? E através dessa união de energias, propor um novo caminho, propor um caminho de criação. Tá? Essa é a base do Aikido, né? Então, ele se distingue aí pela sutileza, eficácia, né? Complexidade técnica também, é um ponto bastante peculiar do Aikido, e sempre se utiliza de movimentos circulares para que, utilizando as técnicas, a gente incorpora a energia, o ataque do oponente e leva de volta para ele aquilo, né? Então, não existe movimento contrário à energia. O que a gente faz é sair da linha do ataque e aproveita uma abertura do adversário para criar um movimento de conciliação, um movimento que possa ser diferente daquele de ataque, né? Então, tudo no Aikido, toda essa movimentação, tudo isso que eu comentei, né, ele é feito com o objetivo maior do autoconhecimento, né, através da superação de limites, através daquela quebra de paradigmas que muitas vezes a gente impõe sobre nós mesmos, né? E então a gente fala que, de fato, o Aikido, ele é Masakatsu Agatsu Katsu Hayabi. Tá, e o que é isso, né? Então, essa frase basicamente traduz esse sentimento que está aqui embaixo. Ó. A verdadeira vitória é a vitória sobre si mesmo. Tá? Onde Masakatsu significa conformar o coração à verdade. Ou seja, colocar o coração na forma da verdade e preservar isso até o fim. Certo? Então, não existe espaço dentro do Aikido, ou da filosofia do Aikido, para ideias que não sejam verdadeiras. Okay? Não existe nada que não seja honesto dentro do Aikido. Precisa existir honestidade, precisa existir verdade no que a gente faz. Outra coisa, o Agatsu, que significa derrotar a natureza inferior, transcendendo assim o egoísmo, né? Ou seja, aqueles sentimentos que trazem, às vezes, derrota, às vezes uma certa soberba, algo negativo, algo que atrapalha a nossa evolução. O Agatsu significa transcender isso, derrotar isso, né? Ter consciência de que isso existe e é natural que exista em nossa mente, mas que podemos derrotar essa natureza inferior, transcendendo isso. E por último, Katsu Hayabi
é a capacidade de responder de maneira fluida, né, de maneira harmoniosa, sem hesitar, sem oscilar. É uma resposta que se diferencia da resposta instintiva, porque ela é racional. Tá? Mas ao longo da apresentação vai ficar bem claro a diferença entre instinto e resposta racional, né? E o Katsu Hayabi ele traz esse conceito, uma resposta fluida, eficiente, harmoniosa, muitas vezes que apresenta uma sutileza, né? Porque ela ocorre sem hesitação, sem oscilação. Tá? E isso tudo, então, traz para a gente a frase aqui do Morihei Ueshiba, criador do Aikido, de que a maior vitória, ou a verdadeira vitória, é a vitória sobre si mesmo. Então, dentro desse conceito que eu quero trazer para vocês o Aikido, tá? A filosofia do Aikido e o paralelo que eu acho aí, que eu acredito que exista, né, com várias outras áreas da vida. Eu costumo falar para os meus alunos que treinar Aikido de maneira verdadeira é sair do tatame com ele, né? Não é simplesmente subir no tatame, treinar 1 hora ou 2, às vezes, a gente treina, às vezes, o dia todo, né? Às vezes a gente passa ali 6 horas treinando, e depois que sai do tatame, né? O que isso vai te trazer de benefício? Ou é só em cima do tatame que existe Aikido? Não pode ser. Tá? Ele é muito maior que isso. Ele precisa transcender os limites do dojo, transcender os limites do tatame e estar incorporado na nossa mente, para que essa atitude realmente faça sentido e que consigamos, então, atingir aí o objetivo, que é essa evolução, essa superação, esse autoconhecimento. Viu, Leandro? Isso é tudo a ver com o que a gente faz no mercado financeiro, né? Sem hesitação. Exatamente. Sem Bom, hesitação. eu vou deixar livre aqui, Cícero, para você fazer os paralelos, porque eu acredito que eu vou ser um pouco redundante nas informações se eu o tempo todo pegar aqui, mas eu quero que você saliente os pontos onde você observa maior correlação, tá? A E, fluidez, né, e harmoniosa e a hesitação, e é isso que os traders não percebem, que tem que brigar todo dia, né, Leandro? É a parte mais difícil. A mais difícil. sim, Né? Eu falo que isso aí seria a parte de ser discricionário. Né? Você está lá desenvolto e se rendendo completamente ao comportamento do fluxo que é que nós operamos aqui. Né? Agora já estou naquela fase, Leandro, de entender que nós operamos não é tape reader, é comportamento de fluxo. É uma coisa que a gente pode automatizar, uma coisa que a gente pode operar, né? Só ligando e desligando alguma coisa, entendendo aquilo, e a gente durante o dia, não importa o dia, vai ter uma oportunidade que a gente vai extrair dali. E para isso acontecer, você tem que estar fluido, né, em harmonia com o que você está fazendo, vendo, identificando. Né? Não tem que ter perguntas adicionais, que eu falo que é uma das coisas mais difíceis, né, Leandro? Você também é trader, é fácil de falar, e conselho administrativo. Né? Você tomar decisão, e decisão tem que tomar toda hora. Né? E se nós deixarmos, né, com que a emoção tome conta da gente, a gente hesita para tomar decisão, porque a emoção ela pode mudar né, a cada minuto. exato. E aí como é que a gente vai fazer? Se nós não tivermos parâmetros, se nós ficamos a cada minuto. E a dúvida ela vem do que? Desse minuto, cada minuto a mais que nós demoramos tomando a decisão, que hesitamos, ou estamos fazendo perguntas que não cabem no contexto, ou estamos vendo um cenário que não tem muita necessidade ou informações para a gente. Quando nós juntamos tudo isso, vem a última parte ali, que é sem hesitação. Né? Sem, que é a oscilação que eu encontro ali? É que eu falo para você na aula de sexta. O comportamento leva você a ter um mesmo padrão de erro, de acertos durante semanas, durante dias. Vai ter uma pequena variação, mas ela vai ser um comportamento estável. Então, operar sem excitação, você está sentindo e totalmente aceito os conceitos que você está operando. Que é uma das coisas mais difíceis, viu, Leandro?
né, do ego lá em cima, né, o egoísmo, o ego ali existindo. Eu sempre digo, depois de um tempo, né, a gente conversa muito sobre isso, né? Uhum. Depois de um tempo eu olho para a tela do pessoal e vejo, sabe, uma deturpação do que eu ensino. Às vezes eu falo, caramba, aí são as pessoas que mais têm dificuldade. Né? Sim. Mais dificuldade. Falo, cara, isso aí é aceitação, não é o sistema, é a pessoa. Você tem que melhorar como pessoa para trocar de nível, às vezes. Eu passei por isso na minha vida, né? E aí você consegue encontrar o seu ego lá perdido, atrapalhando tudo. Exatamente. Ela te dá esse sentido também, você entender o que está acontecendo no seu redor, o que você está fazendo, dá um propósito para tudo isso. Isso eu encoro muito pessoas, artes marciais, porque artes marciais é uma coisa que todo mundo sente, todo mundo já fez alguma coisa, ou todo mundo teve o sonho de fazer um esporte. Então, esporte, arte marcial é um esporte de alta performance também, como todo esporte. E a alta performance ela esbarra em qualquer tipo de atividade. Qualquer tipo, é um pensamento que ele espalha. Ele é igual, não importa o que você faça. Mas eu encontro muito, né, em carreiras de esporte, essa mentalidade já é inclusa nas pessoas. E o Leandro, ele está na turma zero e é um cara que está passando isso para vocês. Ó. Olha, para você ser trader e estar sem hesitação na hora de tomar uma decisão e uma atitude, ó, meu cérebro tomou uma decisão, mas meu corpo ele tem que tomar uma atitude. Não é isso, Leandro? Se eu Com chegar lá certeza. e executar isso, não adianta nada. Ficar falando assim, ó, eu sabia que ia, né? Isso aí é hesitação. Uhum. Ego interferindo em vocês, vão tomar decisão para operar. Depois que passar, olhar e falar assim, eu sabia que ia, pô, isso aí é depressivo na minha cabeça. Né? Depressivo. Você fala, cara, você está num nível que você tem que se trocar. Né? Isso é o seu ego falando. Não importa o que você acha. Importa o que você vai executar depois que você acha alguma coisa, né, Leandro? Que é a coisa que. E essa ligação, turma, o Leandro vai tentar fazer com vocês hoje. Ó, é o sem hesitação. Que maneira ele faz isso? Ó, ele é um cara que toma decisões e juntou a sua vida no esporte como uma forma de direcionar isso e equilibrar isso. Você tem que viver bem também. Você tem uma pessoa sadia mentalmente. Você tem que ter um equilíbrio de vida aí. Né? Não pode ser um monstrinho. O Hyde tem duas. Não pode ser. Você tem que ter. A gente tem família, pessoas que gostam da gente convivem com a gente. E a alta performance também ela é isso. Você equilibrar todos esses pontos da vida e viver de uma forma plena. Valeu, Leandro. Pode continuar. Pô, é isso aí, Feijão. Ô, Cícero, aqui também eu faço um paralelo direto ao mercado financeiro no Masakatsu, porque muita gente ainda tem crenças, né, Cícero, em Verdade. relação a para onde vai o mercado e em relação ao que acha que vai acontecer, aquela famosa bola de cristal, né? Então, o Masakatsu é isso. Você tem que conformar o seu coração à verdade, aos fatos, ao que está ocorrendo, e não ao que você acredita que vai ocorrer, Exato. né? Então, o Masakatsu é isso, tá? O Masakatsu nada mais é que isso. E aqui, o Agatsu, o paralelo que eu faço também, é essa parte exatamente onde veio aí a sua ênfase, Cícero, de transcender o egoísmo. Eu errei, está ali, eu reconheço, eu tenho que trabalhar o meu erro, eu tenho que ir atrás de por que aquilo aconteceu, eu tenho que analisar para a situação não voltar a ocorrer, né? Transcendendo mesmo o egoísmo, admitindo que aquilo lá é uma falha e que eu preciso trabalhar aquilo para atingir o ponto que eu estou almejando, né? Então, o Isso. Agatsu é isso, tá? O Agatsu é transcender o egoísmo, realmente. Né? Admitir que aquilo lá ocorreu ou que você está sujeito a ocorrer aquilo e que você precisa trabalhar aquilo. Né? E quando a gente fala em trabalhar, controlar, de certa forma, esses parâmetros todos aqui, isso está muito relacionado com treino, com treinamento, com disciplina. Tá? Aqui, disciplina marcial, mas isso a gente pode transcender, né? A gente pode colocar isso como a necessidade de trabalho mesmo, de treino, tá? Para você unir corpo e mente, né? O Leandro, que você pensa com o que você vai fazer.
Quantas pessoas perdem consistentemente e ainda acham que estão certas? E é normal perder consistentemente, sabe? E não fazem a avaliação correta. É o ego. Né? Não quer avaliar, fica no acho. Eu acho, só tem uma certeza que está indo mal. Mas daí não evolui, que é o que eu estou fazendo para ir mal. Que é uma atitude, é um comportamento. Né? Fica ali superficialmente e aí fica lá, aí vai para outra coisa, vai para outra coisa, fica pulando. Não tem o quê? Não tem um propósito. Né? Não tem um propósito. E aí não adianta, se você não tem um propósito, né, para adquirir um conceito, um conhecimento, uma técnica, uma disciplina, uma forma de pensar e agir, não vai funcionar. Né? Porque aí é um caminho. Ó, você está vendo um cara que faz mercado financeiro há muito tempo e ele tem lá 22 anos ali de artes marciais. 22 anos. Leandro, você acha que você vai aprender ainda artes marciais daqui para frente? Poxa, estou aprendendo hoje. Isso que eu venho falando para vocês. O comportamento da alta performance ele é assim. Né? Você continua querendo evoluir constantemente. O ego está dominado, porque você tem um propósito já. Você não tem esses joguetezinhos. Se você começar a entender isso daqui a um tempinho, quem não entendeu, e vão sair certos níveis de discussão. Você fala, pô, isso aí não vai me levar a eu, né, eu crescer na minha sistemática, no meu trabalho, na minha eficiência, na minha mente, na forma de eu pensar. Né? E muitas pessoas param no mesmo andar e não progridem mais, por quê? Porque acham que já sabem tudo dali. E não perceberam que não saíram daquele patamar porque não sabem quase nada dali. Né? Porque para você transformar uma realidade, né, em criação, isso é muito difícil. Eu estou trazendo pessoas para vocês conhecerem aqui de 18 anos de mercado financeiro, no mínimo, eficientes no que fazem, para vocês sentirem isso. Né? As eventos, não é aquele pessoal todo famoso que tem por aí, mas são pessoas eficientes, muito eficientes no que fazem. Né? Porque é isso que vocês precisam saber. Né? Vocês não estão aqui para buscar uma fama, são aqui para buscar eficiência. E a gente tem esse ponto aqui na captura de fluxos. Meu amigo, já tô gostando desse bate-papo. Segue em frente aí. Já tô gostando disso aqui. Eu também, muito bom. Sempre é muito bom esse bate-papo aqui. É um aprendizado aqui, acho que de ambas as partes. É muito, muito legal. Sempre diferente, por mais que a gente traga os conceitos e a filosofia do Aikido sempre, nunca é da mesma forma, né? Assim como nós também não somos os mesmos no momento do nosso encontro aqui. Essa forma aqui de apresentar também muda, né? Bom, então, dando continuidade aqui, que é o propósito, eu acho, aqui hoje, né? É a gente auxiliar aí no preparo mental, ou até sugerir o que eu acredito e o que eu tenho feito para o meu preparo mental, né? Independente de você ter isso aqui em vista ou se preparar de outra forma, tá? O que é importante é que fique bem claro a importância de o que eu chamo um kata, né, um ritual mental antes de você começar mesmo sua atuação. E quando eu falo atuação aqui, é no que quer que você faça, tá? Eu, como químico, eu trabalho com controle de qualidade de água, né? Sou responsável pelo município de 127 mil habitantes e eu me preparo mentalmente todos os dias. Assim que eu acordo, né, eu tenho um jardim aqui na minha casa, várias plantas ali que eu gosto de jardinagem, e meu preparo mental é levar uma xícara de café ali para o jardim, eu fico 15 minutos fazendo minha centragem ali enquanto eu cuido das minhas plantas. Né? E cada um eu acho que tem que criar uma forma realmente de fazer isso, né? De fazer um preparo mental que faça sentido para você. Tá? Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que, ao longo do meu treinamento, eu senti que funcionaram para mim e que continuam funcionando muito bem. E que dá para cada um replicar isso à sua maneira, a maneira que faça mais sentido aí para você. Tá? Então, a primeira parte que eu falo aqui sobre centragem, não precisa ser algo transcendental, tá? Não precisa ser algo, uma meditação transcendental, que eu acho que esse nível nem eu mesmo ainda alcancei,
né? E eu não exijo esse tipo de conduta dos meus alunos e também não acredito que seja fácil de se alcançar um nível transcendental aí de centragem, tá? O que eu trabalho é dentro do conceito do Aikido, o Ki, a energia interna. É a preservação dessa energia interna natural. E a gente tem uma capacidade inata que precisa ser preservada e precisa evoluir, ela precisa ser alimentada, né? Ela precisa ser o tempo todo ali acessada para a gente tomar consciência que isso que isso é nosso, tá? Que isso está presente em nós. Então, eu uso muito as técnicas de mindfulness, que a gente pode entender aí como atenção plena, né? Eu acho que ela auxilia muito nesse sentido, da gente trazer à tona, né, essas potencialidades, toda essa capacidade que existe em nós. Tá? Então, eu tenho usado bastante o mindfulness para isso, e dentro do mindfulness a gente conduz aí o que eu chamo de meditação objetiva, ou meditação que não é aquele conceito de não pensar em nada, né? Não pensar em nada é a meditação transcendental, que para mim ela está lá no último nível, certo? Então, para se alcançar isso, eu preciso passar um certo tempo treinando de maneira focada, de maneira mais objetiva, né? E esse treino de maneira objetiva é o mindfulness, é a atenção plena. E a atenção plena, eu acho que tem um paralelo muito grande, um paralelo gigantesco com o que é necessário para a atuação no mercado financeiro. Você tem que estar atento a tudo que acontece, sejam as notícias econômicas que vão sair naquele momento do seu trade, seja as operações e a forma com que os movimentos vão acontecer. Então, tudo isso tem que estar de uma maneira consciente, uma atenção que dê para você a percepção de todas essas variáveis, né? Então, vou fazer com vocês aqui um exercício que eu uso muito, tá? Nos meus treinos, que eu chamo de meditação do sorriso interior. Tá? Então, peço para vocês ficarem de maneira relaxada. Se vocês estiverem sentados, coloque a coluna um pouco mais reta. Tá? Pode colocar as mãos sobre as pernas e os pés no chão. Quem tiver calçado, se quiser tirar, também pode. Se quiser permanecer da forma que está, também. Pode deixar os ombros bem relaxados. Os olhos podem permanecer abertos, de maneira bem relaxada. E agora a gente vai começar a perceber tudo que está ocorrendo à nossa volta. Perceber todo o ambiente ao redor. A temperatura, as sensações, os sons. Deixe que tudo seja percebido pelo seu corpo. Sinta cada parte do seu corpo. Os pontos de contato do seu corpo com a cadeira, seus pés tocando o chão, suas mãos sobre suas pernas, o calor que suas mãos irradiam para sua perna. Talvez sinta a necessidade de mudar ou ajustar um pouco sua posição. Faça isso de maneira calma, de maneira suave. Respire. Concentre-se na respiração. Traga o ar para seu interior através do nariz, inspirando lentamente, sentindo esse ar se aquecer levemente enquanto percorre o caminho até os pulmões. Chegando lá, sinta
o ar preenchendo o seu interior. Comece a soltar. Solte o ar gradualmente pela boca. Lentamente. Sinta enquanto o ar está saindo, seu corpo todo relaxando. Seus músculos relaxando. Seu corpo suavizando. Repita a respiração. Dessa vez apenas pelo nariz. De forma tranquila, calma e consciente. Focar-se na respiração tem por efeito lembrar que você pode observar e aprimorar sua forma de agir e de reagir. Sinta que você controla sua respiração, seu ritmo, sua frequência. Da mesma forma que controla sua respiração, você tem a capacidade de controlar suas reações frente a um ataque, a uma agressão, a algo inesperado, reagindo sempre de forma consciente. Sinta a cada respiração aumentar a sua capacidade de controlar as situações, as ações, as emoções. Acesse essa capacidade sempre. Você a desenvolveu. Ela está em você o tempo todo. Tenha consciência disso. Faça mais uma respiração profunda e, ao mesmo tempo, suave. Sinta que o ar lhe fornece uma energia boa e que esta energia se concentra no seu abdômen, próximo do seu umbigo. Põe a mão sobre o umbigo. Sinta a respiração. A partir desse ponto, a energia se irradia, tomando conta de todo o seu corpo. Sua cabeça, seu tronco, seus braços, suas mãos, suas pernas, até chegar nos seus pés, nos seus dedos, na ponta dos seus dedos. Aos poucos comece a retornar. Para quem estiver de olhos fechados, abra os olhos devagar. Neste momento que estamos em silêncio, cultive sua capacidade. Essa que você acabou de acessar. Você está com ela o tempo todo e ela irá te ajudar em todos os momentos de sua vida. É importante termos consciência disso. Podemos ir retornando. E essa é a meditação que eu chamo de sorriso interior. Ela traz para a gente serenidade, traz para a gente atenção, amplia a nossa percepção. Ela pode ser usada para uma infinidade aí de situações, tá? Mas eu tenho usado ela com muita eficiência para me preparar no dia a dia, na minha atividade diária. Eu espero que essa forma de controle e de acesso a essa energia faça algum sentido também para vocês, ou que vocês adaptem isso que a gente acabou de exercitar da forma que faça mais sentido para você. Certo?
Vou prosseguir aqui, então, na nossa apresentação. Bom, assim como no dojo, no tatame, eu gosto sempre de fazer um alongamento aqui, nesses encontros nossos aqui, né? E esse alongamento, ele serve para a gente esticar mesmo, esticar a mente, né? Dar uma alongada nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, na nossa forma de pensar, nas nossas cognições aí. Tá? Então, é um alongamento mental. Tá? Eu gosto aí para esse alongamento mental, sempre colocar uma situação, na verdade, uma palavra aqui, tá? E através dessa palavra a gente vai conduzir aí esse alongamento. Tá? Eu acho que posso contar com a colaboração do Cícero aí. Cícero, você pode ser o meu o quê, como a gente diz no tatame? Você pode Claro que eu ser posso. o meu parceiro de treino? Claro, vamos lá. Sparring é comigo mesmo. Apanho sempre quando eu vou. Vamos lá. Perfeito. Então, eu vou passar um conceito diferente do sparring aqui, Cícero. Dentro do Aikido, nós chamamos o sparring de uke. Uke, em japonês, significa pedra de amolar. Então, ele é a pessoa que serve para me deixar afiado. Oh, aí Você sim. vai ser a pessoa que vai me afiar. É isso a ideia, tá? Do parceiro de treino no Aikido. É deixar a outra pessoa afiada. E, ao mesmo tempo, se beneficiar disso, né? Exatamente. Então, essa é a ideia, tá? Então, você vai ser Eu só meu gosto ki de aqui. treinar com os mais fortes. Se eu apanho, ainda faço assim em casa assim, ó, eu apanhei, mas eu aprendi muita coisa. Isso, a ideia é sempre essa. Bom, então, eu vou fazer aqui um alongamento que nós chamamos de Yin Yang, por isso aí o símbolo, tá? E a gente vai fazer com uma conotação positiva. Então, eu vou pedir aí para o Cícero alongar, Vamos lá. alongar aqui comigo. E para esse alongamento, vamos escolher a palavra fluxo. Cícero, fluxo para você tem uma conotação positiva? Positiva, completamente. Perfeito. Então vamos nos alongar usando a palavra fluxo. O que significa fluxo para você, Cícero? Comportamento da causa. Fluxo para mim é causa. Se pudesse resumir em uma palavra, qual seria? Timing. Identificação. Necessidade. É isso, o timing da coisa. Fluxo para mim é o timing. É quando tudo toma razão. Podemos ficar com timing, então? Pode sim, eu gosto dessa palavra. Timing. E você vê algo negativo relacionado com fluxo? Nada. Só quem não segue o fluxo. Digo que quem não segue o fluxo tem amor próprio destruído. Muita coisa de ruim do fluxo, né, você tem que se atentar ao comportamento dele. Tem coisas dele que fazem você envelhecer mais rápido, se cansar rapidamente. E, então, o fluxo depende de como você, como todo, né, como toda grande poder, né, de identificação, se você usar ele de uma forma intensa demais, em alguns níveis, você vai pensar a sua vida e se expor a grandes emoções. Grandes emoções. E você pode resumir isso em uma palavra mais forte, Cícero? A parte negativa do fluxo, que eu acho, é ir contra ele. Não tem, é a dimensão do fluxo. O que seria isso? E são escalas. Eu acho que tem escala de fluxo que pode fazer mal em um certo momento da sua vida. E tem outras escalas, a escala que opera vai te fazer bem, porque ela vai operar em cima de comportamento. Ele sai
de um ponto específico de observação para um ponto mais amplo. Então, eu acho que a dimensão do uso é negativa. Se você usa errado ou tem um conceito errado sobre ele, então é conceituação. O fluxo é perigoso no mesmo tempo que ele é poderoso. Por quê? Porque ele é perigoso, porque se eu usar na escala errada, você pode ter uma vida inicial aí, desenvolvimento como trader muito dolorosa e muito frustrante. Mas e tem outra parte, quando você entende o comportamento de tudo, você praticamente fica. Você não vira o primeiro da linha, mas você vira um cara que tem uma fonte de tomada de decisão muito poderosa. E ter um poder a mais durante o dia é uma diferença gigantesca no final do mês. Então a parte ruim do fluxo é você deixar que o ego seja maior do que a sua identificação. Já que não operar com o fluxo é um problema de amor próprio, que eu acho, né? Então seria isso. Perfeito. E qual seria o contrário para você de fluxo? Poxa vida, o contrário de fluxo para mim seria inconsistência, porque você perde a causa a tomar a decisão. Quando a gente tem inconsistência, a gente leva a ter dúvida no tomar decisão. E a dúvida leva a ter a hesitações. Então, o contrário disso é a hesitação. Ter hesitação num jogo de performance é uma coisa muito complicada, muito negativa, porque um minuto vale muito dinheiro já, né? Vale uma entrada com conforto mental agradável. E o que há para você de positivo dentro de hesitação? Uma coisa boa que eu vejo em hesitação é que você pode evoluir tendo hesitação. Tem uma parte boa que o pessoal despreza em todos os processos, né? Aí são que os torna incompletos, que é a maturidade que você olha aquilo que foi feito, né? Então, a hesitação ela se torna negativa quando você olha para aquilo e causa uma angústia mental, né? Emocional. Por exemplo, eu olho para a hesitação e falo, eu estou demorando demais. E aí pensa que colocando pressa você vai resolver a situação. Não. A hesitação ela é positiva quando, eu estou hesitando. Beleza, identifiquei isso. Por que eu estou hesitando? Essa é a parte positiva dela. Essa é a pergunta que vem depois dessa contestação, né, desculpa, verificação, né, esse fato, leva a uma evolução muito grande. Então, eu acredito que a parte negativa é a maturidade, o ponto que você está. Você olha e pensa que você, sendo mais rápido, você resolve a questão. Não, é você tendo menos hesitação, menos dúvida, ou seja, mais conceito, como que chama? Mais, não desenvolvimento, mas mais tempo de preparo e mais desenvoltura dos conceitos que você usa. É como o cara que decora e o cara que sabe fazer a coisa. O cara que decora, ele vai fazer na ponta da língua. O cara que sabe usar aquilo, ele não só sabe na ponta da língua, como ele sabe, né, em várias situações do dia, usar as potencialidades daquilo muito bem. E aí não se mete em risco, né, não se mete em afobações. Ele não hesita, ele se adapta naturalmente àquilo que ele está identificando. É a falta de ego quase, né? É difícil, porque ele está ali com a gente 24 horas por dia. A gente tem que esconder ele ou deixar ele, né, ele preso, né, Leandro? Que é né, esse processo que vocês estão vendo aqui. Vamos levar isso. Vocês vão ver daqui a pouquinho que bacana, galera. Leandro, bacana. Pode perguntar. Cícero, numa palavra, como você resumiria esse lado positivo dentro de hesitação? O lado positivo que eu diria aí é a caminhada, né? É o passo a passo, é o caminho, a evolução, é o desenvolvimento. É uma coisa positiva que as pessoas têm que olhar na hesitação é que é um estágio da vida que você tem que identificar. E ele te grita que algumas oportunidades, que você avalia o que está acontecendo da forma correta, né, que você pode melhorar. É um ponto de melhoria. A estação é um ponto que você determinou que você tem que melhorar.
O que tem que ser feito depois disso, que é a parte boa, é como eu farei isso. E isso não pode ser feito com o acho. Você tem que olhar, se analisar, se conhecer, em termos de se ver fazendo. Eu falo muito isso, Leandro. Se ver fazendo, você lembra disso, né? Eu tinha câmera no meu apartamento lá em 2000 e pouquinho, né? Que me filmava operando. Né? Outro dia eu descobri que o James faz isso também. Fiquei muito feliz, porque se ver fazendo, né, com a visão do outro, se torna muito melhor. Porque você ajusta a postura, você vê o que você estava fazendo no momento que você estava operando, que tinha passando um momento bom de uma oportunidade. Se você se vê pensando ou trocando o olhar da tela no momento de excitação, de hesitação. Não, falei excitação, a hesitação. Por quê? Porque se você está trocando o momento da tela, você vai perguntar o que eu fui fazer na outra tela, o que eu estava buscando. E essas informações são importantes. Então, a hesitação, quando você analisa da forma correta, ela traz muita informação para melhoria, para um caminho melhor, para um desenvolvimento. É a parte boa da hesitação. Perfeito. E qual a relação que você vê entre a dimensão do uso e hesitação? A toda. O uso, ele vai te dar o convencimento, né, a desenvoltura, né, a certeza, a confiança. Então, eu digo que o uso sistemático e objetivo, né, você é da escola, mas estou falando como se não fosse da escola captura de fluxo, ele vai levar você a ter o quê? A dominar uma tática, a dominar um cenário, porque ele se repete. Então, né, esse processo vai levar você a não hesitar mais. Então, quanto mais você desenvolve a habilidade de fazer, menos hesitação você tem. É isso que eu digo para o pessoal. Não é vendo alguém fazer. É você entendendo e reproduzindo aquele fazer que vai levar você a fazer igual. Né? E aí que é o bacana. Nas artes marciais, né, tinha um mestre que falava assim, não, você vai ser terrível no começo, vai ser ruim no meio do caminho, aí de repente vai ficar mais ou menos. E você fala assim, nossa, como que eu tenho que melhorar isso? E aí você tem um entendimento do caminho que você está fazendo. E aí a mágica acontece, você fala assim, você se rende ao caminho. Você não tem mais aquele, pô, quanto melhor eu entendo e faço isso, melhor eu serei. E você tira a coisa ruim, a excitação ela vem do quê? Da perda de time. Né? Então, quando você entende isso, você compreende o time. Você, assim, você não vai buscar na hesitação uma falha, você vai buscar uma oportunidade. Então, em muitos momentos da minha vida, a hesitação foi por que eu hesitei? Né? A pergunta que nos leva à evolução, não são as respostas. E de perguntar por que a hesitação aconteceu, eu descobri o quê? As fragilidades que eu tinha que resolver. Né? E era o meu desenvolvimento. Era o degrau que eu tinha que estar ali para desenvolver. Né? E aí, Leandro, eu vou reforçar essa resposta, porque foi uma pergunta que eu não tive os mesmos focos das últimas vezes. E é legal, é bem profunda. O fazer, ele é muito importante, fazer controlado e focado, ou seja, o objetivo de fazer da forma, né, certa, ter um processo. Né? As artes marciais, os esportes dão muito isso para a gente, os passos que a gente tem que desenvolver para executar uma ação. Quando eu dava treinamento industrial, eu falava assim, ó, o pessoal me contratava e falou assim, ó, quais os passos que você tem que fazer para que o pessoal fique capacitado a realizar alguma coisa de forma rápida? Rápida. Eu falava, uau, né? Era para mim um desafio. Então, o treinamento, né, sistematizado foi a resposta que eu criei para isso. Né? Eu falei, se eu treinar de uma certa forma, todos os dias da mesma forma, como todo atleta faz, como todo mundo faz normalmente, e criar uma modelagem para isso, né, eu diminuirei sensivelmente a hesitação no meu processo de tomar decisão. Isso levou a ter uma eficiência muito gigantesca. Né? Então, o treinamento, o condicionamento, a preparação, ela é a resposta à hesitação. Só ganha-se com isso. Cícero, e qual relação você vê entre timing e ponto de melhoria? Tudo, né? Tudo. Vai chegar um momento, eu falo para meus alunos, né, que se estiver se rendendo para o fluxo, e no primeiro ponto você está atrasado.
Mas você tem aquela felicidade que você olha e fala assim, ah, olha lá, depois subiu. E isso é o primeiro passo do desenvolvimento. Tá? Ah, olha ali! Olha, eu senti que ia. Né? Primeiro a gente fala que é o feeling, mas eu falo que é a aceitação do conhecimento. Então você só olha aquilo que é importante mesmo. Você para de pensar e fala, eu vou fazer a minha primeira parte, né, do desenvolvimento, que é olhar e identificar. E o pessoal atropela também no começo. Né? Eu sou ser humano também, atropelei e tive que voltar para fazer certinho. Então, o timing, para mim, ele tem estágios. Né? É tudo um estágio. Primeiro, olha! Né? Aí vem a pergunta. Opa, não lembra? Se eu só fico feliz com a sensação, eu não desenvolvo. Então, primeira parte do timing, você não desenvolve, mas entende que alguma coisa está acontecendo, você está no caminho certo. Depois foi. Né? Se você entender ela como, pô, tô atrasado, de novo, vai se machucar. Mas se entender, uau, tem alguma coisa ali que eu consigo identificar depois. E é o seu caminho que eu vou seguir para chegar no meu começo. Eu vou olhar no depois para chegar no meu começo. Então, eu volto para aquele momento e falo, opa, né, olha, né, nesse timing, né, de tomar a decisão que eu vi que era legal, né, aconteceu isso. E eu me preparo que para a próxima etapa de desenvolvimento que eu tenho em relação ao time, eu consiga cada vez mais identificar isso no início, até que eu consiga o quê? Entender e estar no mesmo nível né, de vibração, de conhecimento das ferramentas que eu irei atuar. Por exemplo, eu falo aqui, Leandro, que eu ensino eles a fazer o golpe do dedinho. Se pegar no dedinho no tatame, sinto muito. Pode ser o Mike Tyson, o Dow Jones, qualquer pessoa. Se pegar o dedinho do cara, o adversário, você ganha a luta. Porque o golpe do dedinho, o cara vai cair no chão, chega. Então eu falo, quanto mais rápido você dá o golpe do dedinho no começo da luta, menos você apanha. E mais você resiste. E mais aumenta a sua chance de ser o quê? De ganhar a luta. Né? Porque você vai estar em melhores condições. O timing é isso para mim. Quanto mais você se aproxima dele, mais chance você tem de alcançar seu alvo, seu objetivo. Então você tem que estar ligado completamente nele. E ele é um estágio, você vai chegando perto do time e começa aí né, a usá-lo ao seu favor. Né? É como nós somos químicos quando falar isso, né, Leandro? Quer ver o elétron? Fica na mesma vibração e energia dele. Você vai encontrar ele, tá vibrando com ele, você vai até bater um papo com ele, vai estar parado do seu lado. Mas você tem que estar na mesma vibração que ele. Time é isso. Time você tem que desenvolver até chegar a um ponto que você fala assim, próximo movimento em tal lugar eu tô operando, meu. E pronto. Né? Time é isso daí. Você não tem mais um convencimento. Você tem uma atitude. Timing é atitude. Você transfere tudo para ação. Perfeito, Cícero. Você se sentiu alongado? Totalmente. Se o mercado abrir agora, você vai ver o que eu faço. Você vai ver só, já vou para o Hipermapa e falar assim, já lanço uma ordem maior no Hipermapa. Já chamo o James e falo assim, James, vamos lá, meu. E o Eduardo fala assim, eu já preparei umas opções aqui. Já estamos assim, já. E o Juliano falaria, já automatizei tudo, para, que à tarde vamos tomar café e vamos só gerenciar isso aí. Ô Cícero, e outra pergunta, qual foi a pergunta que você sentiu mais dificuldade em responder? A parte negativa. Partes negativas são complicadas para mim. Né? Porque eu falava sempre, você me conheceu lá atrás, na faculdade, né? No mestrado. E a gente dividiu república, gente. Eu falava assim, todo mundo sabia o que ia fazer. Eu estava em dúvida, até hoje estou em dúvida, né? Eu estou sempre em dúvida, porque eu sempre acho coisas boas do que eu estou fazendo. Eu sempre acho que eu estou evoluindo constantemente. Eu acredito, o Leandro, que o ano que vem eu vou ser melhor do que esse ano. E essa coisa eu acho o mais bacana de tudo que eu peguei na minha vida, que o mercado me dá isso. O mercado me dá a necessidade todos os dias para eu ser melhor amanhã. Né? Durante o dia de hoje, eu já estou fazendo a minha obrigação. Eu estou focando no dia de amanhã. O dia de hoje é obrigação, é execução. E aí eu fico aqui pensando, cara, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Então vamos fazer um dia bacana hoje para valer a pena esse esforço de amanhã. Então eu não olho pelo lado negativo nunca. Eu acho que é legal. Assim, tem cara que fala assim, pô, de novo hoje, de novo amanhã. Eu falo, cara, que oportunidade eu tenho para ser melhor de novo. Ou para fazer um pouquinho melhor, ou para me divertir. Eu estou na fase agora de. Estou tendo um papo filosófico sobre conceito e técnica, eu estou me divertindo. Né? Você sabe, a gente fazia isso faz tempo. No outro mercado, a gente se divertia falando sobre conceitos e aplicava isso. Então, eu acho que né,
a gente tem que conduzir para esse nível. Né? Eu acho que a alta performance, em tudo que a gente faz, conduz para esse nível de se fazer uma desenvoltura muito bacana. Você não se esforça para fazer, você faz porque você está se sentindo bem fazendo aquilo. Para você é um divertimento agradável fazer aquilo. É um desafio mental agradável. Sim, isso dentro do Aikido, fazendo um paralelo aqui, Cícero, ao contrário, seu para mim, nós chamamos isso de Tenkan. Tenkan é o princípio da flexibilidade, tá? É o princípio que a gente expressa deixando de lado deixando o lugar que a gente ocupa um pouco de lado para ocupar um lugar novo, né? Quando a gente tem uma ideia, né? Uma ideia e a gente se abre ao novo. Então a gente pode fazer um paralelo aí com essa mudança toda de hábitos, né? Que foi imposta às nossas vidas aí pela Covid, né? Home office, homeschooling, live, venda online, aniversário pelo Zoom, e aí vai. Tem pessoas que falam que querem. Eu acho legal. Então, mas tem pessoas que falam que querem que tudo volte ao normal, né? Parece que elas não aprenderam nada com isso tudo, né? Exatamente. Você vê, eu grito isso sempre, né? Exato. E essa mudança eu acho que é um convite, né? A praticar a flexibilidade, né? Tanto corporal, emocional, mental, né? Eu acho que isso está muito ligado a gente lidar com aquilo que a gente não consegue muitas vezes controlar, né? Eu acho que você vai concordar comigo que a gente não consegue controlar muitas variáveis do mercado financeiro, né? O que a gente consegue é observá-las, né? Então, sabe o que eu falo para a galera sempre, o Leandro? Tem coisas da vida que a gente não vai ter controle. Tem coisas da vida que nós temos controle. Uma das coisas que nós temos controle é sobre os nossos processos decisórios e as nossas atitudes, que já é uma coisa muito complicada. E o resto do dia, 90% do dia, tem coisas que a gente não vai controlar. Então, e a gente foca muito em coisas que nós não temos controle. Então, eu falo para as pessoas assim, ó, em vez de você pensar assim, ó, olha como eu penso, você sabe, eu vou falar para todo mundo aqui. Eu não vou para o dia seguinte no mercado pensando assim, ó, qual é a máxima e a mínima que o mercado vai alcançar. Eu vou para o mercado assim, ó, qual é a atitude que eu vou ter se o mercado estiver fazendo novas máximas e novas mínimas. Porque isso é mais fácil para a gente trabalhar. Com atitudes, porque senão fica no acho. Porque, imagina, para mim pode ser um negócio bacana essa alta, para outras pessoas pode ser apenas o início, para outras pessoas pode ser, é o começo do fim. Mas se eu manter com um comportamento alinhado às minhas decisões, eu vou criar hábitos bons. E o comportamento bom é o que? Controlar aquilo que a gente pode, que são o quê? Nossas decisões e as nossas atitudes. Quando eu conduzi o processo todo da captura, era para isso. O que eu posso fazer para ter decisões e controlar as minhas atitudes? Identificação. Então, eu acho que quando eu entro de manhã no meu alongamento, eu já tomo essa decisão aí. O que eu estou fazendo aqui? Que vai dar os compromissos do meu dia. No alongamento, eu reforço o meu porquê, porque estar ali. Então, eu falo assim, olha, eu estou aqui para identificar, eu não vou criar um movimento. Eu estou entrando no movimento que foi criado por alguém que é muito maior que eu. Então, eu tenho que identificar. Então, para mim, qual é o ponto de futuro que vai chegar, não importa. Agora, o que eu estou identificando é o mais importante. Então, eu vou focar sempre nisso. No meu alongamento, eu falo o que eu tenho que não deixar fora do tatame. Que é importante, estou identificando. A nossa vida, nossas atitudes durante o nosso desenvolvimento como pessoa, ela leva a gente a tentar tomar decisão e a adivinhar as coisas. E o que é disruptivo no mercado, que faz o pessoal, sobretudo no day trade, sofrer muito, é que a gente não está tomando partes futuras. Nós estamos tomando decisões em cima do presente, para o futuro. Então, nós estamos identificando alguma coisa e temos que estar completamente voltados a essa lógica e técnica. Deixar o afastado, eu tenho que deixar afastado as emoções o máximo possível logo no começo. E eu reforço no meu alongamento esses propósitos que eu tenho que ter. Cara, você tem aí um propósito bacana para fazer. Você não pode esquecer algumas armas, que é a sua atitude, é o seu comportamento. O que você está fazendo lá é relacionado a isso. E aí eu fico são durante o dia, porque a minha emoção desaparece. E cada vez que você fica sem emoção, já que eu trabalho na parte de identificação, eu fico mais poderoso. Isso você tem que entender.
Tirar a emoção, para mim, é ter hábitos bons que levam a um processo decisório que não tem hesitações. E eu preparo, no meu alongamento é isso que eu vou fazer. Esse propósito que eu vou tentar estabilizar, estabelecer, para que a próxima etapa, né, Leandro, seja perfeita. Muito bom. Eu vou usar, então, um ponto aí que você comentou sobre entrar no movimento, tá? Que dentro do Aikido isso também tem aí o seu paralelo, e a gente usa para isso a palavra irimi. Irimi significa entrar, ou entrar no sentido de ocupar espaços, tá? E quando a gente aproveita as oportunidades pouco percebidas, né? Geralmente a gente surpreende, a gente tem um movimento que, além de surpreender, ele é mais eficaz, ele é mais eficiente, ele é mais efetivo, tá? E para que a gente consiga fazer uma entrada eficaz, ocupando um espaço novo, né? Ou fazendo uma entrada que realmente busca ali um sentido, uma criação, a gente precisa estar muito atento. É o que eu chamo aqui de escuta atenta. Tá? Então, a escuta atenta, ela vai dar para a gente a percepção do momento exato que eu preciso fazer a minha entrada. Ela vai evidenciar para mim uma posição pouco percebida. Ela vai colocar em um plano diferente uma abertura que foi criada quando algo nos desafia, né? Então, essa escuta atenta, sem ficar pensando em como vai reagir depois, enquanto você ouve, ou melhor, enquanto você observa a situação, devemos nos focar em pensar no que está ocorrendo e não em como você vai fazer depois e como foi feito antes em outras situações parecidas com aquela. Não, devemos nos focar exatamente no que está acontecendo. Isso é escuta atenta, tá? Então, através da escuta atenta, a gente vai poder aí fazer um paralelo com a observação, né, dos indicadores, né, Cícero, dos indicadores aí da atuação, né, dentro do mercado, olhando o intensity, olhando as confirmações, não é, Cícero? Isso aí. E Eu acho Leandro, que essa... acho que é bacana essa parte, porque a maioria das pessoas pensa que, né, levam a emoção depois que entram na operação, né? E para mim é uma coisa bacana, porque isso aí para mim é um livramento quase. Depois que eu entro, eu falo, eu vou poder relaxar. É o contrário, as pessoas ficam tensas depois que entram, né? Uhum. Eu relaxo depois que eu entro no mercado, porque eu já cumpri meu objetivo. Tem isso é bacana, e vem desse o estado alerta, né, esse estado que você colocou, a detenção, né, de escuta ali, né? Eu fico quase assim, eu fico ligado, eu entro dentro do movimento do preço. Eu estou nos indicadores, quando estou chegando próximo de uma área, eu chego numa sinergia com ele. A Angélica fala assim, se eu te der um susto, você morre nessa hora. Você está lá entrando dentro da tela, quase. É como se eu estivesse ajustando a mira, sabe? Eu já estou com a mira posicionada, eu só estou deixando que a presa chegue nela. Eu não posso sair dessa posição. Essa posição eu sei que dá certo. E a presa se movimentando próximo da minha mira ali, sabe? Eu tô com o dedo no gatinho, então tem que estar, sabe? Tem que estar atento ali, tem que estar olhando ali com atenção, tem que estar sentindo com atenção esse momento aí. Oh, legal que você vai abrir Você falou uma palavra legal aqui para mim, Cícero, gatilho. Você Opa, falou aí olha aí. que você estava com o dedo no gatilho. Aí. É aqui, ó. Então eu vou usar essa parte, tá? Para explicar um pouco a forma com que eu trabalho, os gatilhos emocionais, né? O que são esses gatilhos emocionais?
O Cícero comentou aí que às vezes a pessoa observa a operação, não entra e fala, poxa, mas eu sabia que ia dar certo. Isso funcionou para ela como um gatilho emocional, né? Isso causa uma sensação para ela, causa uma emoção, causou uma certa emoção. Aí cabe a ela ver o que ela vai fazer com essa emoção, se isso vai ser algo ruim ou se ela vai usar isso para criar uma estratégia, para evoluir, para saber como que ela pode melhorar a atuação dela, para que não deixe mais passar, né? Então, isso é a escolha, tá? Mas a gente vai ver aqui, então, esses gatilhos emocionais. E aqui a gente tem uma planilha que depois eu acho que a gente pode até colocar aí na descrição do vídeo, né, Cícero? Pode ser, sim. Para o pessoal poder acessar. A gente põe um link aí depois, eu acho que fica vai bacana. No chat, vai lá no chat, coloca no chat. Oh, legal. Aí, ó, aqui a gente tem uma planilha, que essa planilha aqui, ela é um diagnóstico de imunidade emocional. Se for um link, aí manda lá, pode ir no chat. Agora, se for uma planilha, eu mando nos grupos lá depois de março, também no WhatsApp. Você manda para mim no WhatsApp, eu mando para eles. Ah, perfeito, perfeito. Combinado, combinado. Aqui, então, nós temos um diagnóstico de imunidade emocional, né? Porque eu acredito muito nessa frase, olha, o sucesso começa por conhecermos nossos pontos mais vulneráveis, tá? Eu acredito nisso. E então foi pensando nisso que a gente tem aí esse olhar atento à nossa reação sobre as coisas, né? O que dispara alguma emoção na nossa mente, né? Qual é o gatilho emocional que mais nos afeta, tá? Então aqui eu coloquei 20 gatilhos, tá? Alguns eu acho que nem faz mais sentido para um nível aí de treinamento que vocês estão, mas outros eu acredito que façam, tá? Então, cada um pondere aí a sua né, a resposta a esses gatilhos da maneira que achar mais adequada, tá? E aqui a gente vai dando pontos, tá? 0 é onde não apresenta nenhum problema. 1 é que raramente você reagiria. O 2 já começa a ficar meio desconfortável, é uma coceirinha no pé que você não pode coçar. O 3 já começa a incomodar bastante, é aquela coceira que você tem que tirar a meia e colocar a unha do dedo indicador para coçar. O 4 irrita bastante, faz você sair do sério, faz você, às vezes, levantar da cadeira, né? Esse é o 4. O 5 é quando você fica extremamente desestabilizado, quando isso te tira do eixo, né? Desestabilizar é tirar do eixo, é quando você acaba trocando os pés pelas mãos, quando você não consegue executar coisas que você tinha certeza que tinha já o domínio, tá? Esse é o 5. Então a gente vai pontuando cada uma das nossas respostas com essas pontuações aqui, tá? Então aqui, a nível de exemplo, tá? Vou colocar aqui, olha, quando levo um stop, mas eu estava operando em uma região errada, né? Se é que alguém ainda faz isso, como reage quando isso acontece, né? Ou ainda, olha, quando levo uma sequência de 3 stops seguidos, o que acontece com você? Quem você é quando acontece isso? Ou em quem você se torna, né? Quando isso acontece? Você sai de sério? Ou isso não te irrita? Isso te faz pensar em evoluir, em entender melhor o que aconteceu, né? Ou se não, vamos colocar coisas mais simples aqui, olha, eu não tenho como operar num dia inteiro. O que acontece quando, né, ocorre esse tipo de situação? E aí a gente tem esses 20 pontos aqui, tá? Se alguém quiser complementar e trocar isso, achar, fala, não, eu sei, eu me conheço aqui, eu acho que o que mais me afeta
é quando eu vejo lá algo que me parecia tão certo, dá errado, né? Então, isso pode ser colocado, tá? E você pode aí fazer uma customização aqui dessa planilha. Eu só peço para que não altere, né, aqui a pontuação e nem as conclusões, porque isso é algo que veio aí do Aikido verbal, tá? Depois, quem tiver curiosidade sobre isso, eu posso dar mais informações. Ele veio lá do Aikido verbal e a gente usa aqui de uma forma paralela, né? Fazendo aí essa relação com o mercado financeiro, com o mercado do trade, tá? Então, a somatória das suas pontuações vão ter aqui os seus significados, tá? Então, vou pegar aqui as respostas dadas nessa planilha, que foi pontuação 59. 59 está aqui, ó, né, entre 34 e 64. Então, você desenvolveu um meio ao longo de seu treinamento que lhe permite um bom desempenho. Porém, atribuiu pontuações altas para algumas situações, para as quais ainda precisa proteger-se. Anote cada uma delas e visualize a situação acontecendo. De quais recursos você precisaria? Quais conhecimentos ainda precisam ser melhor trabalhados? Desenvolvendo uma estratégia protetora, você diminuirá o impacto desses ataques. Tá? E aí a gente tem, para cada pontuação, uma observação, né? Até para quem não reage a nada, né? Tudo zero. Ah, que maravilha! Cuidado! Essa é a primeira frase. Cuidado! Se você não reage a nada, provavelmente você está ignorando os riscos que existem e se expondo mais do que o necessário. Tá? Então, tenha sempre em mente sua estratégia, revise, né? Controle o risco após cada dia, faça o seu controle de risco. Né? Manter-se centrado não significa estar indiferente ao que acontece à sua volta, pelo contrário, mantenha-se sempre alerta aos sinais que lhe apresentam. Tá? E ainda, quem tem uma pontuação aqui, né, de 11 a 33, então a observação é que você tem um desenvolvimento mental bom, a atitude vai lhe ajudar, né, aí a manter-se calmo e retornar ao seu centro, né, a maior parte do tempo, né, em que as coisas derem errado. Tome nota das situações, sempre isso é uma observação muito pertinente, tá? Da mesma forma com que a gente faz aquela revisão no fim do trade, né, no fim do dia, para a gente ver os pontos que não deram certo e trabalhá-los, tá? Aqui também a sugestão é a mesma. Tá? Para cada um dos pontos listados aqui, que a gente reage de forma mais emocional ou menos emocional, tem uma forma de ser trabalhado isso, tá? A nível de exemplo, se o que te está deixando desestabilizado por exemplo, algo que você tinha muita confiança em fazer e que deu errado, então a gente precisa trabalhar desconstruindo algumas coisas que são certezas aí para você. Esse exercício de desconstruir, né, de demolir essas certezas e criar de novo, ela possibilita o reparo desses gatilhos aí, tá? Ou melhor, né, que esses gatilhos não sejam mais acionados na nossa mente quando acontecerem, tá? Então, para cada situação, a gente vai ter uma forma de trabalhar, tá bom? Então, é isso que eu falo aqui como gatilhos emocionais. Depois a gente vai compartilhar, né, essa planilha aí com todos vocês, e quem quiser, quem tiver aí um tempo, né, para isso, quem achar que é bacana, pode me enviar de volta, tá? Eu prometo aí que eu passo feedback meu aí sobre a pontuação que você obtiver, né, na planilha e os pontos que eu acredito que você deva trabalhar, tá bom? Me comprometo aí a dar esse feedback. Opa, pois não. Então, Opa. o pessoal tem que entender isso, né? A maioria das pessoas tem um probleminha de gestão.
A gente acha que a parte burocrática é chata e dá risada quando fala isso na mesa do bar, no boteco, nos encontros de amigos. Ah, eu não gosto de papelada. Não gosto de burocracia. Não, mas isso faz parte da vida. Né? Uma parte que o Leandro está falando, preencha, mande, isso aí é muito importante. Todo mundo, Leandro, fala assim, todo mundo, no começo do curso, quando eu fazia sala de aula, você lembra que falava isso, né? Perguntava assim, quem quer ter uma Ferrari? Aí todo mundo, primeira aula, aquela festa, né? Oba, a emoção tá flor da pele. Aí depois, né, antes de né, entregar a chave pro cara, eu falo assim, então, ó, passa, já dá, deixa o braço aqui em cima da minha mesa, que esse você vai ter que dar em troca. Né? E aí você, não. Preencher uma planilha, fazer uma avaliação como essa, então nesse nível que o Leandro está falando, gente, é aquele mesmo nível que a gente fala de sexta-feira, né? Entregar planilha de resultados para você ter o quê? Uma avaliação positiva, se avaliar para evoluir. Não existe evolução sem avaliação detalhada, isso aí é uma avaliação detalhada. Né? Aquela pergunta, por que tem algumas pessoas que vão tão bom? Por que esse sistema seu tem muita gente que vai muito bem? Sei lá, porque a avaliação é detalhada. Né? Você faz a avaliação constantemente. E essa é a dinâmica do nosso processo. Isso que o Leandro está falando, ó, faça, preenche lá, manda para mim. Para mim, isso é um prêmio alguém disponibilizar para analisar um comportamento que eu tenho para ficar melhor. Então, veja como eu falo da alta performance e da atitude. A atitude e a alta performance são coisas que andam juntas. Juntas. Quando eu fico irritado com o mimimi, com a historinha, é isso daí. Ó. Vem, ó. Tem uma oportunidade para levantar dados que vão levar você a ser melhor? Faça. Apenas faça. Tenha atitude profissional. Né? Eu falo assim, ó, o cara pode dizer a história que ele quiser para mim. Se não segue o processo, ele tem dificuldades em desempenho profissional. E ponto final. Pode dizer a história que quiser para mim. Pode chegar no espelho e falar assim, ó, eu sou o cara. Eu falo assim, será? Porque você não fez aquilo que você falou que ia fazer, que você ia ser melhor. Quem se preserva e quer ser melhor, se cuida bem. A avaliação é feita para isso, para você deixar você melhor. Se avaliar é aquilo que o Leandro falou no começo, o primeiro slide dele ali, ó. Se conhecer, ó, vença a batalha, ó, se conheça, né? Vença a si próprio. Como que eu faço isso? Vencer a mim próprio, a mim mesmo, todos os dias. Eu falo, tô na guerra todo dia. Por que você tá na guerra todo dia? Você faz isso no mercado, você não tá trabalhando todo dia, você fala, tô na guerra, porque o mercado vai tentar fazer com que você se distraia todo dia. Que essas emoções tomem conta de mim. E essas avaliações que o Leandro coloca, ele mostra para vocês a forma que ele está fazendo, vai fazer com que vocês fiquem melhores para tomar decisões. Que se conhecendo, vocês sabem o quê? Como contornar esses gatilhos que está colocando ali, ó, os gatilhos. Que gatilho me leva a deslocar do meu ponto de máxima eficiência? Lembra, eu colocava uma câmera me filmando operando em 2001, 2002, 2003. Estava me vendo lá operar. Para saber que aquela oportunidade que eu estava perdendo, vinha da onde? Vinha de um troca de olhar na tela. Estava buscando o que na outra tela? Olha isso. Então, ó, essas planilhas, essas avaliações vão levar você a se conhecerem melhores, de melhor forma. E isso vai levar o que? A chave da vitória são vocês mesmos. Então, no primeiro slide dele. Isso é fundamental, gente. Para quem realmente quer alta performance, né, que tem entendimento também. Tem gente que acha que é boa, né? Tem gente que sabe que tem algumas coisas, se ele adquirir no seu comportamento, nos seus hábitos, ele vai ser melhor. Né? Então, aquela coisa, né? Eu nunca vi um cara de alta performance, né, que fala que só sabe a maioria das coisas que ele é bom naquilo. Então, assim, estou aprendendo, estou melhorando a cada dia. Sempre vi isso. Eu falo assim, eu tenho um amigo que fala assim, quando o cara fala assim que até é bom, eu falo assim, ó, esse meu dinheiro eu nunca vou colocar. Esse meu dinheiro eu não coloco, não. Ele fala assim, ó, quando chega nas propostas de fundo, eu falo assim, ó, esse meu dinheiro eu não coloco de jeito nenhum para esses caras aí. É esse tipo de coisa, né? Os seus gatilhos que você evita, você fala assim, você reconhece em outros. Você eu não quero isso para mim, né? É esse tipo de coisa. Então, Leandro, obrigadaço aí pelo deixar eu interromper você. Imagina. Eu acho que é essa troca mesmo. Bom, dando prosseguimento aqui, então, eu acho que esse ponto aqui a gente comentou lá atrás, né? Mas eu volto aqui com maiores detalhes, tá? Isso, para mim, foi uma... Quando eu aprendi isso, quando eu tomei consciência disso, fez muito sentido dentro do meu treinamento, dentro da minha disciplina marcial, para entender melhor como ocorrem as reações perante ataque mesmo. Tá? Agora eu estou falando da arte marcial em si,
né? Como quando alguém vem fazendo um ataque, que seja um soco frontal, por exemplo, né? Como que eu consigo evitar esse ataque e ao mesmo tempo, entrar um golpe nessa pessoa, né? De que forma que isso ocorre na mente, né, do artista marcial? Então, a explicação está aqui, tá? A explicação é que, com o treinamento, a gente deixa de resolver as coisas no cérebro reptiliano, que foi o primeiro cérebro desenvolvido, né? A gente deixa de ter emoção envolvida, que está aqui no cérebro límbico, que foi desenvolvido depois pelos mamíferos. E a gente resolve aonde? A gente resolve aqui. A gente resolve na última camada, o neocórtex, a camada mais desenvolvida, que se desenvolveu por último, né? Que traz para a gente o lado racional, as decisões racionais. Então a gente cria redes neurais que ultrapassam o instinto e a emoção e vão resolver direto na razão. Vão resolver direto com o que a gente já foi formado e já foi treinado para fazer. Marcial da arte vem daí. É uma militarização. Marcial remete a militar, tá? E essa militarização da arte, ela é fundamental para que as decisões ocorram aqui, de maneira racional. E a arte fica assim, em não ter uma forma única, em não ter uma forma fixa, em ser algo fluido, em algo que você possa criar, desenvolvendo o tempo todo, né? E isso é a parte da arte. Tá? Então, quando a gente entende esse processo, a gente evidencia a necessidade do treinamento e da disciplina para que a gente alcance esse nível de eficiência. Eu costumo falar no meu dojo de que é preciso repetir um movimento 100 vezes para se lembrar dele. Que é preciso repetir 1000 vezes um movimento para aprendê-lo. E é preciso repetir 10.000 vezes um movimento para entendê-lo na sua essência. Então não treine até acertar. Treine até que seja impossível errar. Então eu costumo repetir muito isso para os meus alunos. Certo? Porque isso não está envolvido apenas o movimento. Não é físico. Ele tem que. O movimento tem que transcender o que ele é fisicamente e ser incorporado na nossa mente. Criar através dessa forja de 10.000 vezes, né? Criar a rede neural necessária para resolver isso no neocórtex, na parte racional da nossa mente. Né? Leandro, posso fazer uma Pois, outra parte? opa, Como toda pessoa, sua, pode falar. né? Eu tenho um nível de acerto que eu falo que tem que ter um comportamento de um mês seguido, um mês. Né? Tendo aquele resumo de comportamento na semana e completo em um mês, para o cara lá, se bater 70% de eficiência, ele pode ir para a conta real ou teste da mesa proprietária. Né? E por que eu falo isso? Porque eu tive que treinar uma certa quantidade de horas, como você está colocando ali, para chegar a esse nível. Então eu digo assim, para ter um comportamento acima dos 70, você tem que ter um mínimo de horas treinadas. E de forma focada, ou seja, treinamento com objetivos definidos. Né? E eu falo que ali é a chave do sucesso. Treina todo dia e no mínimo 1h30 por dia a 2 horas. Todos os dias. E aí a pessoa pergunta para mim assim, quanto tempo? Você deu a resposta aí, né? Um treino para acertar, para que seja impossível errar. Esse é o tempo. Esse é o tempo. E o que é o 70%? É isso aí, a última frase ali. Ó. Quando você estiver fazendo e só errando 70, ou desculpa, 30, você está preparado para qualquer coisa. É isso. Né? É isso. Eu coloco uma meta para eles. Né? Ó, você vai desenvolvendo, vai treinando, vai executando, vai avaliando, melhorando, com melhoria contínua. E você vai, daqui a pouquinho, tá, treinando não é para se acertar. Tá? Não é, não treino pra, tá ali a frase, é o sentido do treinamento sistematizado. Eu até agradeço, foi fantástico, Leandro. Tudo bem, a turma zero, né? Tá ali, já tá com a gente também.
Eu falo que a energia é a mesma, turma. As pessoas andam junto porque tem a mesma energia, não é por acaso. Os princípios são iguais. Por isso que as pessoas andam juntas. Quando uma pessoa se afasta, né, Leandro, fala assim, meu, fazer o quê? A energia, depois pode voltar a ficar perto novamente, a energia, né? A maturidade, a compreensão, né? Isso é normal. Então, turma, a frase final ali, eu acho que resume o processo todo que eu tenho tentado mostrar para vocês, que termina numa sexta-feira à noite, todas as semanas. É treinar sempre, 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 sempre. Quando chegar essa frase, pronto. A métrica mínima, parou. E aí, né, Leandro, para ter que colocar aquela compreensão de vida, né, que a gente ganha com o tempo. Cada um vai ter um tempo mais, menos, né, cada um vai ter seu tempo. Mas o caminho é o mesmo, não se enganem disso. Não se engane, o caminho é o mesmo, os passos são os mesmos. Alguns vão demorar mais tempo ou menos tempo para completar o caminho, mas é o mesmo caminho. Né? Entendam isso. Aqueles caras que estão se você, nossa, que bacana, os resultados deles na sexta-feira, eles estão lá na 40ª, não sei quantas semanas, 50ª, não sei o que quantas semanas. Entendam isso. Entendam isso. O cara fala assim, ó, eu abandonei tudo que eu usava de precificação e uso só isso aqui, sinceramente. Aí o cara tá com 47 semanas, Leandro, lá, de eficiência. Tá? 50 semanas, poucas semanas de eficiência. O cara fala assim, puxa, o que eu faço para chegar ali? Ué! Aí eu vou procurar, não tem uma planilha desse cara, Leandro. Você vai ser a pergunta é isso. Né? Geralmente, falta o que também? O treinamento que ele não fez. Sim. Isso é uma oportunidade, ó. Olha a dica ali, ó. Se no esporte é assim, artes marciais é assim, imagina se você fizer isso num processo sistematizado de day trade. Ao invés de reclamar lá ou falar assim, o Fantástico tá certo, todo mundo erra. Olha lá, sexta-feira. O único que faz ao vivo o resultado de aluno sou eu. Ó. Não sei se sou eu que sou aula de mercado financeiro, mas o único que faz isso ao vivo sou eu. Ó. Toda sexta. E posso abrir planilha ruim também, não tem problema, acontece. É um caminho de desenvolvimento. O ruim não é ter resultados ruins, o ruim é não ter planilha. O ruim é não treinar. A planilha é o resultado que você treinou. Você chegou até o final do processo. O final do treinamento é organizar os dados. Para aí, você vai analisar e vai falar o quê? Bom, eu treinei bastante, e estou treinando agora, isso é impossível para errar. Cada vez você vai vendo isso. Sim, eu estou bem. É igual o dojo do Leandro. Igual ele faz no mercado financeiro também. Ele passou a vida dele juntando as coisas. O que é bom para a vida, dá bom em qualquer lugar, galera. Fica bom assim. O cara tá fazendo um comecinho. Eu falo para todo mundo, Leandro, do comecinho você vai ficar mal. A gente tá andando também, não é? Olha os nossos filhos, Leandro. Olha para trás, meu Deus, olha assim, será? Talvez pior, né? Eu sobrevivi. Eles passaram do lado daqui na mesa e não bateram a cabeça. Caíam de cabeça no chão e hoje correm. E a gente tem que retornar a isso. Né? E isso é um processo de redescobrimento, turma. Vocês têm que passar por esse processo aí. Eu recomendo todo mundo, o Leandro, faça um esporte. O esporte ensina a gente a perder, ensina a gente a disciplinar. O esporte ensina a gente a ter vários comportamentos bacanas, legais. Então, vai fazer um esporte, vai ser legal para você se desenvolver. Né? Você vai fazer muita coisa legal. Você vai se entender fazendo, né? Se sentir cansado e falar, olha como eu me comporto me sentindo cansado. O Leandro colocou uma planilha para você se entender como você se comporta operando. Olha que legal. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai se colocar treinando isso. E colocou o método ali, o que tem que fazer ali, Vai treinando, amigo. Repete 100, repete 1000. Eu falo assim pro pessoal, Leandro, quanto tempo você fez para saber se tá indo bem ou tá indo mal? Olha que bacana, meu. Né? O que seria isso, Ciro? Repete 1000, repete 10.000. Duvido que você não fica melhor fazendo isso. Eu duvido. Duvido. Mas o cara prefere parar para reclamar do que fazer o mais legal, que é o quê? O processo. Executar o passo. Por quê? A maioria das vezes ele nem quer fazer isso. Ele não tem aquela decisão, ele não faz os passos, ele não tem a decisão de eu vou fazer tudo, né, como deve ser feito para ver se eu me desenvolvo. Ele está com o ego ainda assim, não, eu não acho que eu tenho que fazer isso. Que bacana. Se você não acha,
Ó, quem acha é de alguém, não é seu. Então para, né? Que tem dono. É nesse ponto, pé no chão, ó. Faça isso que tá. Ó, esse slide aí vale tudo de hoje aí, galera. É o que eu falo para vocês todo dia. Vamos ver se treinando consistentemente de uma forma detalhada, ativa. Ó. Olha o exemplo da planilha dele. Junta a planilha dele com a planilha que vocês têm de resultado, de operação, se não sai coisa legal. Porque além de ter a técnica da execução, vai ter o comportamento físico de vocês e mental. Isso é muito poderoso. Derrota o inimigo próprio de vocês se vocês não sobra coisa boa. Se sobra coisa boa, é pleno atitude. Atitude plena dá dinheiro, paga boleto, viu? Paga boleto. E tira a gente do quê? Da angústia do passado e da ansiedade do futuro. Isso que é o bacana da vida, é o dia a dia, meu. É o dia a dia, é legal viver isso. Obrigado, Leandro. Certo. Bom, eu acho que ficou evidente aqui que os números são meramente ilustrativos, né? Não querem representar nada a não ser de que a verdade é que a gente deve repetir e treinar e cada vez mais treinar para que isso faça sentido, né, para nós, para que a gente entenda a essência, que eu acho que isso é o principal, né? Dentro do Aikido, muitas vezes os movimentos, quando a gente inicia, são muito complexos, são muito complicados, e são nomes japoneses, é uma série de posições de perna, de mão, isso tudo parece muito complicado para quem começa, né? Até você entender que depois daquela forma toda que você tem que repetir, né? Você sai da forma, você sai da forma, né? Porque você já entendeu a essência do movimento. E aí você simplesmente flui pela técnica, né? Você começa a fluir, como se você fosse água, né? Entrando no meio da pedra, né? Eu Então falo você assim, flui. ó, o corpo só executa aquilo que a mente aceita. E aí é fluido, é sinérgico. Você Exatamente. faz, sabe? E no mercado financeiro eu atingi isso fazendo o quê? Treinamento todo dia. Eu parava de operar de manhã, à tarde, treinava à tarde. Abria o simulador lá e, pô, já fiz a minha obrigação, quero ficar melhor para amanhã. E eu treinava. Treinava. Para mim, mercado é como uma atividade esportiva. Eu falo sempre, você lembra? Falo para você desde lá de trás. Para mim, isso aí. Sim. Isso é uma atividade esportiva, porque se o corpo está bom, a mente vai estar reagindo forte. E para mim, isso que você falou é isso. Se a mente aceitou, o seu corpo vai executar. Tem que treinar no nível que a mente vai aceitar e só vai deixar o corpo executar. Você não vai ficar fazendo muitas perguntas. Né? Eu digo assim, as dúvidas às vezes me davam quando eu estava ainda em fase de preparação. Por isso que eu falo que a gente tem que se olhar para identificar onde estamos. Se você está em desenvolvimento, em algumas fases iniciais de desenvolvimento, né, essa fase do treinar sistematicamente é o mais difícil. Você tem que entender que esse é o mais difícil. Né? Estar apto a treinar sistematicamente, não é resultado. Esse é o desafio maior que você vai ter. Estar todo dia preparado para fazer 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes. É esse o desafio maior que o pessoal se perde, né, Leandro? E ficar focado só nos primeiros resultados e falar assim, não, peraí, é um caminho de vezes. E aí o resultado vai aparecer quando eu olho de um ponto A até o ponto que eu cheguei agora. O ponto A é o que? É o início. Então, para isso, se eu continuar me desenvolvendo, então, e estiver no caminho certo, na hora de treinar e fazer, quanto mais eu faço, menos tempo eu ganho. É o contrário. É o contrário que vocês têm que entender. E isso é o bacana da coisa. Então, tem que focar em quem fazer mais. É isso que é o não em fazer menos, porque está cansado, já deu. Não. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Então, você tem que focar o quê? Não no resultado inicial, sim no fazer mais. Porque o fazer mais vai te levar a fazer o quê? A ser melhor. Né? Você vai se entender cada vez mais, porque tem um processo atrás. Se não tem processo nenhum, se não tem gestão, você joga um monte de dados, gera mais angústia do que razão. Se você tem um processo determinado, sistematizado, né, está se analisando constantemente, você vai fazer isso aqui, ó, 100 mil, 10 mil, que você tem o quê?
na sua gestão a ser uma pessoa melhor naquilo que executa e faz. E cada vez que você faz isso, repete esse ciclo, você ganha tempo. Então vocês podem estar, ó, como eu falo, desculpa falar o vocabulário agora, né? Na merda hoje. Mas sabendo disso hoje, amanhã pode ser diferente. E isso é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Eu acho que é isso. O ponto de virada, todo mundo tem essa oportunidade. Mas não pode ser uma coisa emocional, como o Leandro colocou, com falta de constantemente. Sistematiza isso, põe gestão em cima disso, significa poderoso. Porque aí isso aí começa a virar o quê? Uma arma de vocês. Vocês repetem isso constantemente. E quando você faz isso, ó, de novo, ó, quando eu repito constantemente, o que acontece? Ó, vai na última linha. Vai na última linha. Né? E eu vejo que isso acontece em qualquer tipo de coisa. Vocês leem esses livros de histórias de gente bem sucedida. O cara tentou não sei quantas 100 vezes, na 10ª vez deu certo o negócio dele. Você quer apostar que da primeira até a vez que foi aprovado o grande projeto da vida dele, ele só melhorou? E cada fracasso levou ele a fazer o quê? Ser melhor! Até chegar o momento que a apresentação dele, que a atuação dele fosse o quê? Sensacional. Ele estava totalmente sinérgico aquilo que ele estava querendo fazer. E aí acontece o milagre. É isso para mim que vocês têm que focar. Né? Que é essa frase legal que o Leandro acabou de colocar. Desculpa, Leandro, eu gostei pra caramba, entrei de novo no meio do jogo. Imagina, era isso, tá? O que eu tinha para mostrar realmente aí, para compartilhar com vocês hoje. Né? Aqui tem uma foto só para encerrar, tá? Para explicar o que, que é isso aí, por que, que eu coloquei essa foto no final. É porque para mim é muito representativo. Essa é a parede do meu dojo, da sede, tá? Do Shobu Aiki, né? Shobu Aiki Dojo, tá? Que é o nome do meu dojo. Do lado direito, nós temos aqui a foto do fundador do Aikido, Morihei Ueshiba. Do lado esquerdo, a foto do meu sensei, Nelson Ferroni, quinto dan. Tá? Após o falecimento do Nelson Sensei, eu fiquei responsável. Aí, na verdade, ele me passou ainda em vida, né, a responsabilidade do dojo. Tá? 2 anos antes dele falecer, ele me passou a responsabilidade. E eu tive a honra de receber como presente a faixa que ele usava. Ele treinou aproximadamente 38 anos, ele treinou Aikido. Tá, quando ele faleceu, eu lembro que ele tinha o mesmo tempo de Aikido do que eu de vida. E essa é a faixa dele. Eu peguei, pus aqui nessa moldura e pendurei ela na parede do dojo. Se vocês repararem aqui, ela está toda branca, né? Essa faixa preta, né? Toda branca, estragada, surrada, desfiada, toda já deformada, né? A linha lateral aqui circula exatamente a circunferência do quadril, né? De tanto uso. Ou seja, isso é a prova da, da repetição, dessa disciplina no treinamento, dessa vontade de treinar até não errar, né? Então, essa é a representação que eu deixei no meu dojo para que isso seja visual, né? Que a repetição leva a gente a essa condição de excelência na técnica. Tá? Então, é com essa imagem aí que eu quero fechar o nosso bate-papo aqui e me coloco à disposição aí para qualquer pergunta, sugestão, crítica que vocês tiverem. Tá? Estou disponível aí a partir de agora para o que vocês quiserem aí, para a gente continuar a nossa conversa. Legal, Leandro. Leandro, sensacional. De Almeida, como eu falo para o pessoal da minha comunidade toda. Obrigado pela participação, sempre bombástica, eu adoro. Saudade de você, da família toda. A gente tá mandando um beijão para vocês aí, tá bom? Opa. E vamos em frente, cara. Muito obrigado por doar o seu tempo para a melhoria da vida dessas pessoas que estão nos escutando. Tem pessoal que vai
e vai ver depois, está no canal do YouTube, isso é muito bacana, muito obrigado mesmo, está com a gente. Tá aí o Ju também deixou uma mensagem bem bacana para você aqui, ó. Olha, ó, nascente, isso aqui, ó. Olha o pessoal aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, é a raiz da Captura de Fluxo, isso aqui, ó. Retoma a tela aí, Cícero. Retorna assim, ó. Deixa eu pegar assim, ó. Vou tirar aqui, ó. Remove, deixa eu remover a tela aqui, ó. E tá nascente aí da Captura de Fluxo aí. Esses caras aí, a gente tava durante o pregão, foi muito bacana. E agora o volume da Vale é quase 1 bilhão por dia. Você vê como a vida é, hein? Você vê como a gente estava no início de tudo isso daí, hein? 1 bilhão por dia na Vale no mercado eletrônico. Legal demais de ver isso, né? Como o mercado desenvolveu, né? Leandro, muito obrigado. Então, turma, ó, eu vou passar para o Leandro lá no nosso grupo do WhatsApp. Aproveitem bem esse bate-papo, as técnicas que ele passou aqui. Eu utilizo no começo do meu dia. Isso é uma coisa muito positiva, pessoas. Tenham manhãs concentradas e alertas e terão um dia maravilhoso. Façam manhãs desconcentradas e relaxadas e terão um dia totalmente sem propósito. Então, pessoas, façam concentração, alongamento, vejam os gatilhos mentais, preparem muito bem o dia de vocês. Se cuidem bem no começo, porque o começo determina o sucesso do dia. Foquem muito bem nisso, já ganhe o dia na primeira hora do dia. Obrigado, Leandro, gratidão. E vamos em frente. Muito obrigado, Cícero. Abraço aí para o Juliano também, para todo mundo que esteve aí com a gente durante essas horas, muito agradáveis. É sempre muito agradável estar aqui com vocês. Tá? Então, estou aí aberto sempre a essa partilha e faço votos que vocês tenham aí para vocês esse mesmo sentimento que eu e o Cícero aí temos em relação ao mercado, em relação a tudo isso que a gente gosta tanto e enfatiza aqui sempre, né, Cícero? Para a gente é sempre muito prazeroso fazer isso que a gente faz, a gente gosta muito disso. Então, acho que isso é muito importante. Isso aí. Bacana, obrigado, viu? Sucesso. Tchau, Valeu. gente. Até mais, gente. Abração. Abraço.